Meu nome é Adilson, eu tenho 27 anos, eu sou natural de Tubarão, Santa Catarina e hoje eu tô em Sara, na Casa Missionária Emanuel, e eu tenho 4 filhos. Na minha infância ela foi normal até um certo ponto, depois houve o fato da separação dos meus pais, né, onde eu acho que eu senti um pouco e não sei se isso contribuiu com o fato de eu ter me perdido no caminhar, né, mas eu senti o golpe ali da separação deles, me abateu um pouco. Mas até aquele momento a minha infância acredito que tenha sido normal. Tinha estudo, tinha alimentação, nunca me faltou essas coisas básicas. Comecei a fumar maconha com 14 anos de idade, né? Eu não tinha nem a minha esposa ainda na época. Eu morava com a minha mãe, já separada do meu pai, e ali eu comecei a fumar maconha com os amigos, né? Com as influências. E dali pra frente foi só vindo os outros vícios, né? Entrou o cigarro, a bebida em festa, depois passei para a cocaína, que é a minha droga de preferência, onde eu cheguei no fundo do poço. A cocaína foi com uns 16 anos, eu estava trabalhando com então que eu chamava de amigo, e ele me apresentou a cocaína, ali eu cheirei a primeira vez, não senti nada. Aí ele disse que era muito bom, eu falei que não tinha sentido nada, e veio a segunda vez, aconteceu naturalmente, também não senti, na terceira vez já gostava. E dali pra frente, tu vai indo, tu perde o controle, tu não sabe mais, tu não sente mais o prazer na droga, como tu sentia antes. Eu saía no começo pra usar droga, depois eu já ficava trancado dentro de casa. E em questão de manter o vício, no começo eu acho que todo mundo é assim, né? Trabalha, paga as contas, usa droga. Daqui a pouco tu trabalha, só usa droga, não sobra mais pra pagar a conta, tu deixa a conta de lado. E depois, num ponto, tu começa a vender o que tu já adquiriu, tu acaba roubando, entrando pro mundo do crime, como eu entrei. Comecei a ser mocó do crime lá em Tubarão, comecei a ir buscar carro, comecei a buscar droga. Tu começa a fazer de tudo que tiver a teu alcance para usar droga, menos trabalhar. Foi mais ou menos um pouco de tudo isso, né? Foi a minha ex-esposa, ela foi para casa da mãe dela, aí ela levou os filhos junto. O serviço eu já trabalhava só para droga, eu já estava morando numa pensão, porque eu não conseguia mais pagar aluguel de casa e de kitnet. Então foi um pouco de cada coisa que me deu um estalar que eu estava no fundo do poço mesmo e que eu estava precisando de ajuda, né? Aí claro que teve bastante assistência do meu pai antes, porque cada vez que ele me via ele falava que eu precisava de um tratamento, mas foi um pouco de cada um ali, foi o que tu falou ali, foi a minha esposa foi embora, foi o lugar que eu já estava morando, foi um pouco de tudo isso que chegou a eu aceitar que eu precisava de um tratamento. Eu acabei comentando com meu pai que eu queria me internar. Aí ele entrou em contato ali com a minha mãe, com a minha irmã, e a minha irmã disse que conhecia uma casa missionária, né? Aí nisso ela passou o contato da pastora pro meu pai, ele já conversou com ela, perguntou se tinha vaga, eles prontamente falaram que tinha. Mas basicamente foi Deus, porque particularmente eu nem sabia da existência assim, da casa e foi de um dia para o outro, né? Meu pai falou com a pastora na quarta-feira, dia 8 de setembro, na quinta-feira, dia 9 de setembro, eu já estava na casa. Os primeiros dias são sempre mais difíceis, né? Porque a gente tá vindo da rua, ainda a gente tá numa drogadição ativa, tá com o inimigo agindo forte na gente. Na primeira semana eu pensei umas 3 vezes em ir embora, eu olhava pro portão, enxergava a BR, pensava em desistir, mas com a graça de Deus eu fui perseverando. O primeiro mês foi realmente mais difícil, a primeira semana nem se fala, que o vício ele domina a gente mesmo de uma forma forte, mas com a graça de Deus, né, eu fui perseverando. E sobre a casa, cara, eu não tenho assim palavras para descrever como eu fui acolhido, como eu fui recebido, porque isso influencia também, né? Se tu tá num ambiente que tu não te sente bem, contribui para tu usar o vício e juntar tudo isso para te acabar desistindo. Então, eu não tenho que reclamar, eu fui muito bem acolhido.
a gente se sente como um membro da família. E hoje eu creio que Deus tem planos melhores para mim, né? E eu não vou fazer mais plano, eu tô deixando tudo na mão de Deus. E eu creio que em nome de Jesus que eu vou sair daqui com a vitória em mãos. Planos a gente faz, né? Mas eu tenho deixado mais na mão de Deus, se for da vontade dele. É claro que eu acho que o sonho de todo mundo é uma família, né? Se não for a restauração, mas que seja a formação de uma nova. Meus filhos, é claro que eu pretendo estar sempre do lado, né? Ajudando na criação, na formação deles. Como eu nunca fui um pai presente, eu pretendo ser daqui para frente. E eu tenho planos, né? De serviço, de fazer uma casa para mim. E eu acredito que hoje, na presença de Deus, tudo é possível. O que eu tenho para dizer, né, Johnny, para quem tá conhecendo a droga, quem tá vendo pela primeira vez, é que não entre, né? Que não use a droga. Não vai nessa de que um baseado não dá nada, de que um teco não dá nada, de que um doce não dá nada, porque dá tudo, né? Dá o fundo do poço, dá o inferno, né? Dá só destruição em família. É isso que eu tenho para dizer para quem tá chegando nessa vida agora, que não entre nessa fria. Deus para mim hoje é minha base, né? Jesus é minha estrutura, é meu alicerce, é o que me mantém em pé, é meu tudo, né? Tudo que eu tenho hoje é para honra e glória do Senhor. Minha fé, o meu espiritual tá forte, com a graça de Deus, e a minha estrutura que me mantém de pé é Deus, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o que eu tenho para mim e o que eu pretendo seguir aí em diante. É tudo nessa estrutura, tudo na base de Deus e no caminho de Jesus. Meu sentimento pela casa e pelos meus pastores é gratidão, né? Porque depois de Deus, foram eles que me incentivaram, foram eles que me motivaram, foram eles que me direcionaram, né? Eu me espelhei bastante também na história deles, nos testemunhos deles, e eu tenho muita gratidão. E se eu sair daqui, eu só tenho coisas boas a falar. O tempo é de Deus também, o meu tempo que eu vim para ficar já foi vencido. E se eu sair no tempo de Deus, eu só vou falar bem dessa casa, desse ministério e desses pastores que são a bênção na minha vida e na vida de quem passa pela casa e quem está na casa.